é não tomar o cuidado devido, omitir um cuidado. Exemplo: quem deixa de verificar o pneu antes de viajar, quem deixa de fechar a torneirinha do gás antes de um longo período de ausência. Sempre que se narra a omissão de um cuidado devido, a classificação adequada é a negligência. E o que é imprudência? Imprudência é o descuido comissivo, é o agir descuidado, é o agir temerário. Exemplo: aquele que ultrapassa a preferencial, aquele que dirige, que faz uma manobra arriscada, não é? Então ele está cometendo descuidos. Qual é a correta adequação? Correta adequação é a imprudência. E a imperícia? A imperícia é bem peculiar. Enquanto negligência é a omissão do cuidado e a imprudência, o agir temerário, o cometer o descuido, a imperícia ela é específica, ela é especial, porque o conceito de imperícia traz falta de talento ou conhecimento específico para a profissão, arte ou ofício. Repito, falta de talento ou conhecimento específico para a profissão, arte ou ofício. Então, se aquele que exerce uma determinada profissão, e o exemplo que sempre vem à mente é o médico, mas ele não tem o conhecimento suficiente, ele não conhece, ele não domina a técnica adequada de um determinado tratamento, de uma determinada operação, e por isso vem a lesar o seu paciente, ele é imperito. Imperito porque desconhecia a regra específica e necessária da sua profissão. Eis a noção da imperícia. Então, negligência, a omissão do cuidado; imprudência, o agir descuidado; e a imperícia, a especial, a peculiar característica de não conhecer ou não ter um talento específico para a profissão, arte ou ofício. Bom, com isso, conseguimos traçar as principais características, não é? As principais informações sobre o dolo e a culpa. E assim encerramos o nosso primeiro bloco. Vamos agora ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, em que, tenho certeza, poderemos aprofundar esses conhecimentos e esclarecer as principais dúvidas acerca do tema. Até lá! Bem-vindos, senhores, ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos continuar tratando do dolo e da culpa, mas agora sob a provocação das mais frequentes questões sobre o assunto, e teremos com isso a oportunidade de aprofundar ainda mais no tema. Vamos lá? Vamos então à nossa primeira pergunta. Professor Gustavo, o dolo é a mesma coisa que intenção? Dolo é a mesma coisa que intenção? Bom, em um sentido lato, em um sentido vulgar, dá para se fazer essa equiparação. Tecnicamente, no entanto, ela não é recomendável. Por que não? Lembrem-se, dolo é consciência e vontade. O sujeito tem que ter consciência do que faz, vontade de fazer. Intenção. A ideia da intenção dá a impressão, tem o significado comum de uma livre manifestação da vontade, de um desejo espontâneo. Daí não ser interessante equiparar um conceito com o outro.
O dolo não precisa ser livre para ser dolo, tampouco espontâneo. Ora, o sujeito pode pensar, não é, em atingir alguém para conseguir uma vantagem. Ele pode pegar, não é, num movimento de emoção, ele subtrai alguma coisa que estava ali ao seu alcance. Ele vai poder até argumentar que ele não tinha intenção, que não era esse exatamente o seu objetivo, que ele não havia premeditado, que foi de inopino, que foi de uma hora para outra. Olha, mas eu não tinha intenção, eu fui quase forçado, eu fui... Isso vai afastar o dolo? Não. Por quê? Porque se ele tinha consciência que estava lesando, se ele tinha consciência que estava pegando a coisa, se ele teve vontade de realizar essa conduta, e tanto teve, que acabou a realizando, essa ideia do livre desejo, que tantas vezes se equipara ou se faz com sinônimo de intenção, não seria adequada. Por isso que eu repito, dolo e intenção, vulgarmente, são semelhantes. Tecnicamente, melhor guardar o conceito. Dolo, consciência e vontade. Intenção, a ideia de um livre desejo, não é? Não equiparada a dolo. Ok? Vamos então à nossa segunda pergunta. Professor, qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Excelente pergunta, porque nós não tivemos oportunidade de examinar a culpa consciente no primeiro bloco. Vamos então ao exame. O que é culpa consciente? E depois vamos compará-la com o dolo eventual. O que é culpa consciente? Culpa consciente é aquela em que o sujeito faz a previsão do resultado. Repito, culpa consciente é aquela em que o sujeito faz a previsão do resultado, tanto que ela também é chamada de culpa com previsão, porque o sujeito prevê o resultado, mas ele tem certeza que é capaz de impedir esse resultado. O sujeito confia tanto na sua própria habilidade, na sua sorte, ele tem certeza que é capaz de impedir o resultado. Exemplo, sujeito, o atirador de facas, é um exemplo consagrado. Então ele chama lá a bela jovem, coloca uma maçã na cabeça da jovem. Ora, todos sabem que há um risco de que ele erre a maçã e acerte a jovem. Mas ele tem certeza que é capaz de impedir esse resultado. Ele confia tanto em sua habilidade que ele está certo que o resultado não ocorrerá. E ele acaba atingindo a moça. Com dolo? Não, com culpa. Que culpa? Culpa consciente. Porque ele fez, como todos são capazes de fazer, a previsão do risco do resultado. Mas ele tinha certeza que era capaz de impedir. Mas se existe culpa consciente, existe também culpa inconsciente? Existe. Culpa inconsciente é a culpa clássica. É aquela em que o sujeito sequer faz previsão do resultado. Repito, culpa inconsciente é aquela em que o sujeito sequer faz previsão do resultado. Nem prevê. E ele nem prevê um resultado que era previsível. Por que previsível? Senhores, porque o que é culpa mesmo? É a quebra de um dever objetivo de cuidado que gera um resultado objetivamente previsível. Então, para que haja culpa, é necessário que o resultado seja previsível. Na culpa inconsciente, o sujeito não prevê a possibilidade desse resultado, que é previsível, porque a ideia da previsibilidade objetiva é requisito do próprio crime culposo. Como assim? Exemplo, estou dirigindo, não é?
e percebo que não é a música que eu gosto que está tocando na rádio, ou me dá vontade de trocar o programa de rádio, e eu passo a mexer no aparelho de som